Messias já se passaba isto. Vocês sabem que Yeshua HaMashiach, nosso maestro, era contra a religião. Ele atacava quem naquele tempo? Os líderes religiosos, conhecidos como fariseus e saduceus. E hoje nós estamos llenos de comunidades, igrejas, llenos de saduceus e fariseus. E Yeshua HaMashiach continua predicando e atacando a eles. O reino de Yahweh sofre violência. Os conceitos e fundamentos do reino de Yahweh estão sofrendo ataques por parte de aqueles que querem destruí-lo, os religiosos e os filósofos. Mateus 13:11. Y respondió: a ustedes les ha sido dado a conocer los secretos del reino de Yahweh, pero a ellos no les ha sido dado. Mirá, ele abraça os discípulos, a ustedes que estão acá nessa noite, a todos nós outros, aos seus discípulos naquela época, ele estava falando, a ustedes foi dado. Agradeça a Yahweh por isso. Amém? A conhecer os mistérios do reino, os secretos do reino de Yahweh. Yahweh nunca fundou uma religião, nunca fundou uma igreja. Os mistérios do reino. Tu quer participar desse reino? Hechos 1:3. Después de su muerte se mostró a ellos y dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo durante un periodo de 40 días. Ellos le vieron y les habló acerca del reino de Yahweh. Amados, antes de Yeshua começar seu ministério, Yohanan estava predicando sobre o reino. Yeshua falou todo momento sobre o reino, incluso as parábolas. As parábolas, as histórias que ele contava, ele falava o que no início? El reino do cielo é semelhante a. El reino do cielo é semelhante a. E começava a contar as várias parábolas. Ele só falava sobre reino. Ele murió, nosso rei, para volver a casar com sua novia, Israel, por amor. Amém? É a maior história de amor do universo. El rei muriendo por sua novia, porque a Torá proíbe que volve a se casar, verdade? Com a repudiada, com a divorciada, que seja, verdade? Pero ele muere para nascer novamente, ou seja, ressuscitar, e então poder volver a casar com Israel. Amém? Que história de amor maravilhosa. E depois da sua ressurreição, o que ele habla aos seus discípulos? Nós vamos fundar uma igreja, e será uma igreja grande, essa igreja vai se romper com Roma, depois vai haver uma reforma protestante, e vai sair um monte de gente para um lado, calvinista, luterano, e etc. E vamos montar outras religiões, depois lá em 1900 pelotitas vai surgir, então é o movimento neopentecostal, e depois vai surgir uma outra religião chamada Testigo do não sei o quê, e assim vai. Foi isso que ele predicou? Não. Ele predicou sobre o reino. E lá em Apocalipse, quando o profeta Yohanan, Juan, ele habla sobre a capital desse reino, ele habla que há uma cidade com 12 portas. E sobre as 12 portas, o nome das 12 tribos de Israel. Não vai ter Universal do Reino de Deus, Deus é amor, Igreja da Graça, Igreja Centro Familiar de Oração, Igreja do Sétimo Dia, Igreja Jeová. Não vai ter isso. Vai ter o nome das 12 tribos de Israel. Entenda uma coisa. Se tu quer entrar nesse reino, tu precisa se tornar Israel. Porque uma dessas portas estava apartada para vós e para mim. E tu precisa entrar no reino por essas portas. E não vai ser por tua igreja. Vai ser pelo reino, porque o rei colocou isto. Amém? É possível que nossa predicação está sendo eficaz quando estamos perdendo aquilo que deveríamos estar ganhando? Devíamos predicar sobre o reino e estamos perdendo o reino? Hechos 1:6. Cuando estaban juntos, le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Él les respondió: ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, y en toda Judá, y en Shomrón, Samaria, y en verdad, hasta lo último de la tierra. Mira, antes de ser assunto ao cielo e sentar à destra da majestade del reino, amém? O que passa? Yeshua, ele habla aos seus discípulos porque ele é surpreendido com uma pergunta. E eles perguntam: Adão, maestro, é a hora que tu vai restaurar o reino de Israel? Por quê? A esperança do coração dos discípulos não era que esse movimento que eles estavam começando com o Mashiach se tornaria uma grande igreja mundial. Não. Pelo contrário. Eles sabiam que o reino, o governo de Israel deveria ser restaurado. Esta é a fé dos discípulos e apóstolos. Não é essa fé apostólica que ensina prosperidade, que ensina que a igreja tal salva. Não.
Esta fé dos discípulos era a restauração do reino de Israel. Então eles perguntam ao Messias: Adão, em esse tempo restaurarás? Porque ele tinha recém o quê? Ressuscitado. Ele pergunta: nesse tempo que restaurarás o governo de Israel? Ele abre: a ustedes não necessitam saber os tempos e fechas, el Padre é guardado bajo sua própria autoridade. Pero ustedes receberão poder, e irão predicar sobre o reino, claro, por todas as nações e línguas da terra. Amém? El Ruach HaKodesh, el Espírito Santo del Mashiach, de Yahushua, é o poder legal que nos dá autoridade real para testificar das verdades eternas. É ele que capacita para estabelecer o reino de Yahweh. A presença del Mashiach, e ele habla o que? Onde há 2 ou 3 em meu nome, eu ali estarei. Baruch Hashem, porque aí está nosso rei. A igreja cristiana nos ensina a mirar ao Messias como Salvador, bueno, pero se para aí nomás, se termina aí. Pero ele é rei, sobre todo ele é rei. Por quê? Porque o Padre colocou sobre ele uma autoridade como rei. Então, se tu vai se colocar na presença de um rei, como tu vai se apresentar? Mateus 24:14. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio a todos los goyim, los gentiles. Entonces vendrá el fin. Mira, o evangelho del reino será predicado em todo o mundo. E a gente diz que é o evangelho da prosperidade, o evangelho de isso, daquilo, o evangelho de que somos a igreja amada e a mais poderosa, então somos a igreja correta, o evangelho da cacupê, da fulanita, do sicanito. Mira, não, é o evangelho del reino. E será predicado por todo o mundo, para as nações. Quem está nas nações que é tão importante para Yahweh? Quem está nas nações que é tão importante para Yahweh? Efraim, as ovelhas perdidas. Nós outros somos importantes para Yahweh, por isso que a mensagem do reino chegou a Paraguai, porque acá é descendente de Israel. Então é necessário que os descendentes se despertem e saiam do sistema religioso e peçam a viver reino, dentro de sua própria casa, em seu trabalho, em sua vida. E peçam a mirar que existe um rei que mira todas as coisas, entender isto, e comecem a viver uma vida kadosh, uma vida apartada. Tu não pode querer servir parte de Israel e viver como Babilônia. Tu não pode comer como eles. Tu não pode sentar na mesa com eles, porque isso é escrito na escritura, não sei o que eu estou falando. Não, Roy, mas isso aí é um preconceito, não. Se eles quiserem o reino, eles podem vir também. As portas estão abertas para todos. Pero tu vai ser venturoso, bem-aventurado, vai ser dichoso, se tu não sentar na roda deles. E se eles querem que venham sentar em tu, e tu ronda. E tu vai recebê-los. E vai hablar do reino para eles. Pero tu não necessita allá se contaminar. El fim deste mundo, cosmo, haolam, sistema que operam sobre a terra, sistema que controlam. El fim não depende das sinales, e sim do testemunho do reino de Yahweh. A gente está esperando a luna roja, estão esperando o terremoto, catástrofe, já tem tudo isso, verdade? Pero não são sinais que vai colocar fim a esse cosmo, esse governo que governa hoje o mundo todo. Não, não. O que vai botar fim é tu mensagem, tu verdadeiro evangelho, predicar sobre o reino. Essa mensagem que nós estamos estudando hoje. O testemunho do reino de Yahweh depende da mensagem correta, não qualquer evangelho. É uma mensagem correta sobre o reino. A cultura hebreia é a cultura do Shammai, de los cielos. Os mitzvot, os mandamentos, e a Torá, a instrução, a lei, são os decretos del Melech, del rei soberano, e a constituição del reino, por meio da qual ele governa. Se há um rei, há um território e há uma constituição. Ah, Jesus é meu rei, que lindo! Pero tu conhece a constituição desse rei, ou desse reino, ou tu acredita que existe um reino sem lei, sem constituição? O reino mostra a natureza superior e vantajosa do verdadeiro evangelho em comparação com qualquer religião, movimento civil religioso, filosofia, ideologia política, sistema de governo ou programa social. A ameaça mais grande da sociedade civil é a humanidade sem o reino de Yahweh. A gente vive hoje a religião e sem o reino de Yahweh. Isso é uma ameaça para toda a sociedade civil. Cada dia, a inundação de imagem em nossas pantalhas de televisão disse a história triste. A sangue, a morte, a diplomacia, o conflito, o ódio, o temor, a pobreza, o hambre, a violação, o genocídio, refugiados, migração humana, os desastres naturais, os bombardeios diários,
la incertidumbre econômica, la imigração, la corrupção corporativa, el decaimento moral, a revolução sexual, atual, verdade? Muito atual isto, e o choque de contraculturas. Tudo isso testificam el hecho inegável que a sociedade moderna mundial globalizada é seu pior próprio inimigo. É por isso, sai dela, por mim. Está em juízo o governante do Paraguai. E nós vemos isso aqui em todo mundo, irmão, na Venezuela e todo mundo. Todas as nossas universidades, a tecnologia, o ciberespaço, pensem nos tanques e máquinas de guerra para exterminar em la guerra, fiscal e las políticas de imigração, adelantamentos médicos, os experimentos sociais, las conferências religiosas, las caminatas por la paz, las declarações de alto fuego e paz em la terra, que todo parece desplomar à mercê de nosso próprio espírito, destrutivo e voluntário. Constroem edifícios, então los bombardeiam. Hacen armas e então se utilizam com seus próprios paisanos e familiares. Inventam medicinas que curam e então se retêm del enfermo. Melhora a telaraña mundial, a comunicação e todo, para aumentar a comunicação global e então lo utilizamos para destruir a moral de nossos niños. Com a televisão, videojuegos, as telenovelas e tudo mais. E para a internet, o Facebook. Mira, o que os ninhos estão vendo na televisão e na internet? Eles estão aprendendo Babilônia, sabia? E tudo que há em Babilônia é anti-Torá. Quem ensina uma telenovela? Homossexualidade, vício. Quem destrói o corpo, através dos vícios, já o destruirá. Não sei se na escritura é isto. Pero nós outros não paramos para pensar a gravidade das palavras que estão escritas, e se nós outros não nos percavemos, teremos problemas sérios. E não podemos reclamar depois, Pai, salva-me. Eu já falei com uma irmã que está construindo uma situação emocional demasiado grave. Erro de acá. E ela entrou em contato comigo, conseguiu uma chamada e pediu por desesperada por ajuda. E depois escutei toda a sua história. Então eu falei, irmã, a culpa é tuya. E do papá, do teu ex-marido, do papai de tu hijo. Ele está assim por causa da culpa de vocês. Agora, aguentem as consequências. Pero nós todos vamos te ajudar. E se vocês estiverem dispostos a cambiar postura, cambiar costumbres, cambiar estilo de vida, negar a si mesmo, então pode haver um milagre. Yeshua HaMashiach falou o quê? Negue a si mesmo. E a gente não quer negar a si mesmo. Não vou abandonar isso, não vou abandonar aquilo, me gusta isso, me gusta aquilo, as excusas, e continua caminhando para a destruição. Las epidemias, las enfermidades, las guerras. La religião substituiu al reino. Veamos las obras e la fonte de la religião. Somos religiosos ou cidadãos del reino? Que somos? Todo este é composto por o estabelecimento de religiões sofisticadas em que nós outros nos retiramos para escapar o caos social que hemos aceitado. Ou existem religiões sofisticadas aonde tu, para acalmar tu espírito e tua consciência, tu participa de um culto. E se o culto é mais ou menos, tu sai de lá mais ou menos. Se o culto falou palavras que foram buenas, tu sai lá todo poderoso. E continua na tua guerra vida, vivendo religião, vivendo uma sociedade falida, uma sociedade babilônica. Se tu quer viver reino, vai ter que cambiar. A irmã, essa irmã mesmo está numa comunidade Lerro de Acá, e ela pediu até uma associação com nós outros para trabalho. E a irmã, nós outros não se associamos com quem não é de nossa emuná. Com aqueles que não são circuncidados, com aqueles que não cobrem na cabeça, com aqueles que não são casados moralmente dentro da comunidade israelita. Por quê? Porque não podemos ter contaminação, pero estamos com a porta aberta. Se estão dispostos em receber tudo isto, seja bem-vindo. Pero acá, dentro da comunidade israelita e dentro de Israel e no reino do Messias, tua postura vai ter que ser outra. Vai cambiar tua roupa. Vai cambiar tua alimentação. Vai cambiar teu estilo de vida. Está disposto para receber tudo isso e receber shalom? A ser tudo isso e receber shalom? Porque eu sei que a maioria da gente necessita disso, paz interior, e não tem. E muita gente pergunta para nós outros o que temos. Por que vocês são tão tranquilos? E aí tanto shalom no meio de vocês?
E a resposta é: estamos no reino e guardamos Torá. La religião é a força mais poderosa da terra. Verdade ou não é verdade? Imagina uma religião como a Igreja Católica, como o Islã, como o budismo. A religião é a força mais poderosa na terra, falando do aspecto humano. Apesar de los reclamos de muitos, ao contrário, todos em la terra são religiosos. La religião é definida como a aderência de um conjunto de las creencias que regulam la moraleja, la conduta social e ritualística do indivíduo. Esta definição incluirá ao ateu chamado el laicista, el comunista, el socialista, el humanista, el agnóstico, porque todos aderem a um sistema de crença de alguma classe. Até o ateu é religioso. Incluso é a crença que não há comportamento providencial em la criação e nem em la vida, como nós outros lo sabemos, nem uma crença em o poder humano como a medida suprema de la verdade e justiça. Virtualmente, cada problema maior em la história e em nosso mundo contemporâneo pode ser traçado em alguma base religiosa. Muitos de los problemas existem e surgiram ou se geraram em la religião. Todo mundo querendo seus fieles. Amém? Todo mundo desejando seus fieles. La religião ha motivado o massacre de milhões com o passo de los anos em tales acontecimentos horríveis como las cruzadas, la Inquisição e las guerras relacionadas à la reformação protestante e contra a reformação católica. Então, vocês sabem muito bem, e que quem não sabe tem que estudar, verdade? Que na Idade Média, realmente, catástrofes e massacres humanos gravíssimos se passaram. Quantos sabiam disso? Todos sabiam? Sabiam que pessoas eram cortadas no meio? Sabiam? Decapitadas. Colocavam uma gaiola, uma jaula de ratão sobre seu abdômen. E aí colocavam comida aí para comer a pessoa viva. E coisas terríveis se passaram. E não foi muito erro também na Segunda Guerra Mundial. Se passou a mesma coisa. A escravitude, a limpeza étnica e o apartheid, a segregação e a discriminação racial, outras práticas opressivas que todos han sido justificados por algum código ou sistema religioso. E amados, o cristianismo não está lejos disto. Esse novo milênio começou com atos definitivos de terrorismo religioso, o atentado terrorista do golpe de 11 de setembro de 2001, mandado ordenado pelo sistema global da humanidade, e continua abastecendo o combustível hoje de los fuegos do conflito, do ódio, do temor e do assassinato através do mundo. Quão irônico é a religião. La muy cosa que por sua natureza é suposto proporcionar a solução a problemas da humanidade e proporcionar a esperança e a fé para a vida, se tendem a criar mais problemas através da história que há resueto. Quando eu hablo com os irmãos católicos e evangélicos, eu hablo, cadê o Deus de vocês? Porque a Bíblia habla que o povo de Deus, ou o povo de Elohim, é um povo próspero, que tem paz, que tem saúde, são gente feliz, e vocês estão tudo na desgraça. Cadê o Elohim? Ah não, mas o católico é porque adora imagens. E os evangélicos, por que então? Por que estão morrendo com enfermidades tão graves, catástrofes, problemas com a família? Cadê o Elohim de vocês? Eu abro meus irmãos católicos e evangélicos. O Elohim que vocês dizem adorar é o Elohim de Israel. E ele escreveu um livro sagrado contando a história de um pueblo que procurou servir a ele e também falhou esse pueblo. Pero que há restauração para todos que querem se unir a esse pueblo. E vocês precisam conhecer o Elohim de Israel. Yeshua HaMashiach, a mulher samaritana, ele falou, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Vem de Israel, através de Yeshua HaMashiach. Quando eu hablo judeu, não estou falando de judaísmo, de religião. Estou falando de Israel. Yeshua HaMashiach, meus amados, ele veio trazer salvação para todos. Pero o povo de Deus hoje está amaldiçoado. Por quê? Por que está amaldiçoado? Eu pergunto, meus irmãos católicos e evangélicos, me respondam por quê? Por que estão amaldiçoados? Por que estão infelizes? Por que não estão completos? Por que estão buscando satisfação nas coisas desse mundo todavia? Por que estão com tudo isso? O que passa com esse povo que dizem ser povo dele?
que ele habla que se for fiel a ele, sacará a enfermidade, prosperado abre tus manos, tu vai ser dichoso, tudo positivo. E o que eu vejo é um testemunho fracassado, tudo ao contrário. Essas foram minhas perguntas, quando eu estava lá também. Perguntei isso para mim mesmo e as pessoas ao redor de mim. E cheguei a uma conclusão. Nós outros estamos, ou melhor, eu estava equivocado. E muitos irmãos estão equivocados. Não entendem o reino. Quizá isto é uma razão tanto de milhões arreirado lejos de toda forma religiosa, institucionalizados, ou optado por abraçar tais filosofias como o humanismo, o comunismo, o agnosticismo, porque decepcionaram pela religião organizada. Alguns renunciaram simplesmente e perdido toda a esperança em la humanidade. A natureza e nosso desejo para venerar e servir alguma deidade que reclamamos para ser benévolos e adorar, mentre demonstramos ao mesmo tempo um afã destrutivo motivado por nossa lealdade a esta mesma deidade. Não se refere a nosso Elohim. Há muitos, verdade? Eu tenho não trago acá, pero não vai dar tempo de apresentar todo, pero imagem na internet de evangélicos atacando católicos, de católicos atacando evangélicos. Os muçulmanos sabemos já que eles fazem estragos mesmo, realmente, é verdade? As imagens que nós temos aí, verdade? Tudo isso por causa do quê? Por dizer que adoram a um Deus. E dizem que fazem isso para o nome do seu Deus. O que está passando com esse pueblo? Mas a religião é um fenômeno natural que existe de alguma forma em cada cultura humana. El primitivo e las sociedades humanas modernas, los rituales religiosos manifestos e semelhantes que definem sua cultura e a vida comunal. Isso levanta a pergunta natural: que é a força da religião e de por que são tales características naturais e inerentes do espírito humano? Por que o homem procura algo sobrenatural e algo divino e buscar adorar algo, pero hace coisas que são macabras, são coisas muito complicadas? Acá, por exemplo, nós estamos vendo cristianos na Indonésia, que eles carregam a cruz de Jesus, diz eles, verdade? Pero eles se machucam inteiro o corpo e sangram inteiro, fazendo uma procissão religiosa cristiana para o Jesus de la cruz. Fora os paganos, que fazem coisas loucas por sua religião. Esta hambre indefinível, surgindo de um vazio criado por la perda de algo que o homem possuía, lo maneja para seguir a resposta mais alá do seu próprio reino. O homem perdeu algo, então há um vazio no coração do homem, pero o homem pensa que isso é religião. Las gerações de humanos han procurado satisfazer esta hambre por superstições, por rituais sofisticados e por as práticas que a menudo parecem desafiar a lógica e a razão humana. As atividades religiosas muito humanas procuram tratar com as perguntas da existência da humanidade e o propósito, assim como a vida depois da morte e o mundo espiritual desconhecido. E aí vão buscando. Muitas dessas religiões são actativas porque eles prometem que seus aderentes acionam para controlar as circunstâncias de seu diário viver. Se ou não eles podem entregar a esta promessa, é outro assunto. Então, mira, o que as religiões oferecem a seus seguidores? Uma solução, respostas. Pero a gente se queda 10, 15, 20 anos a vida toda e continua da mesma forma. Maldecidos, em tristeza, em perturbação, não prospera. A prosperidade financeira é buscada por muitos hoje. Verdade ou não é verdade? Pero que adianta? O resto não prospera. Está rico e a família, o matrimônio e os filhos estão todos perdidos. Quando já o abre sobre prosperidade para o povo de Israel, é total. Física, mental e espiritual. Abraão era um homem rico. Pero ele foi mais rico porque ele educou bem Isaac. E se quedou com Sara até sua morte. Cada persona em la terra ultimamente busca para duas coisas em la vida: o poder e o propósito. Todos nós buscamos significado para nossa existência e o poder de controlar nosso viver e nossas circunstâncias, o poder de determinar o futuro e predecir o desconhecido, o poder sobre a morte e sobre a vida. Isso está em todos os lados, tanto no cristianismo, evangélico, católico, em todas as religiões. Buscam o desconhecido, querem expulsar demônios, e quem está expulsando tem mais demônio que quem precisa ser expulsado, etc. Está assim a situação.
Outro dia nós estivemos em Curubati, uma irmã, provavelmente vai estar me escutando, e ela vino falar comigo.